Primos e primas, hoje é um vídeo muito especial, pois vou compartilhar com vocês o como eu enriqueci no mercado financeiro, né, e qual certificação eu faria se eu estivesse começando hoje. Eu viraria um consultor de investimentos, eu viraria um assessor de investimentos, enfim, vamos discutir um pouquinho sobre isso, sobre como entrar, né, nessa ou naquela profissão da melhor forma possível, quanto dinheiro eu já ganhei com isso, quanto dá para ganhar e qual a melhor forma para você que está a fim de começar a trabalhar no mercado financeiro de algum jeito e não quer passar pelo perrengue que eu passei. E para isso estou aqui com o Kleber, meu grande amigo e sócio. Muito obrigado por participar. É uma honra. Primeira vez que a gente está gravando no YouTube, né? Espero que primeira de muitas. Primeiro de muitos, com certeza. E o Kleber, liderando a Top Invest, hoje é responsável por uma empresa que é responsável por aprovar 60% das pessoas que tiram certificações financeiras hoje no Brasil, é isso? Exato. Mais da metade dos profissionais do mercado financeiro passam por aqui um dia. Muito bom. Que orgulho do meu sócio, cara. Kleber, então olha só, né? Temos um desafio hoje, né? Temos muitas pessoas que talvez, como eu no passado, gostariam de começar a trabalhar no mercado financeiro. Tem pessoas hoje que querem fazer uma migração de carreira. Tem pessoas que talvez já trabalham no mercado financeiro. E hoje a gente vai falar sobre assessor de investimentos e consultor de investimentos. Vocês hoje na Top, vocês formam muitos consultores e assessores? A gente forma muito dos dois lados, mas eu vejo que a perspectiva de futuro está mais pendendo para algum dos lados. Qual será? E vai ser polêmico esse vídeo. Aliás, antes de a gente continuar, deixa nos comentários aqui qual você acha que é o lado que está pendendo mais. O lado para os consultores de investimentos ou para os assessores de investimentos. Mas vamos lá, eu separei alguns números para mostrar para vocês aqui, porque para quem não sabe, eu não enriqueci na internet. As pessoas acham que eu fiquei rico na internet, Kleber. Você acha justo isso? Eu acho que não é justo isso. Não é justo isso. Eu enriqueci... Tantos anos de trabalho, dedicação. Exato. Aí tem gente que fala assim, só ficou rico vendendo curso e tudo mais. Não, eu atingi minha liberdade financeira antes disso, por isso eu passei a ensinar. Tem gente que passa a ensinar e enriquece depois. Então olha só, eu fui um assessor de investimentos e o primeiro ano que eu comecei a ganhar dinheiro como assessor de investimentos, logo depois, né, de ser barman, foi em 2010. E no começo foi muito difícil para mim, porque eu era assessor de investimentos e só que eu não conseguia me sustentar, eu trabalhava nos finais de semana e feriados como barman para poder complementar minha renda numa época muito diferente da de hoje. Então olha só, em 2010 eu ganhei R$ 1.860 no ano. Cara, no ano, tá? Em 2011 eu ganhei R$ 28.898 no ano como assessor de investimentos. Em 2012 eu ganhei R$ 49.072. Em 2013 eu ganhei R$ 92.844. Em 2014 eu ganhei R$ 238.000. Em 2015 eu ganhei R$ 231.000. E aqui eu comecei a mudar o jogo que eu estava jogando, né? Então eu aprendi como funcionava o jogo, comecei a escalar mais o que eu fazia. Em 2016 eu ganhei R$ 342.475 no ano. Até que em 2017 eu não trabalhei o ano inteiro como assessor, né? Eu ganhei R$ 73.322 por mês. E aí eu vendi o meu negócio ali no começo do ano. Foi quando eu atingi minha liberdade financeira. E aí eu virei o primo rico. Foi quando eu passei a ensinar na internet. Então eu tive uma trajetória como assessor de investimentos, Kleber. É uma longa trajetória e é importante mostrar pra galera a resiliência que tu teve. E é um mercado completamente diferente do nosso. Quando foi assessor de investimentos, o grau de consciência das pessoas de investir em bolsa de valores, de investimentos financeiros no geral, é um grau de consciência muito menor. Eu acho que a tua dificuldade lá atrás foi muito maior do que alguém que começa hoje, porque as pessoas entendem mais do que a gente está falando. Exatamente. Na minha época eu tinha muitas dificuldades, né? Porque eu era um agente autônomo de investimentos, ninguém sabia o que era isso, ninguém sabia o que era um assessor e ninguém sabia o que era uma corretora de investimentos, eles achavam que eu estava vendendo um imóvel, né? Ninguém sabia que dava para investir fora do banco, então realmente o mato era muito alto. Mas ainda bem que hoje já é um pouco mais tranquilo de você entrar de alguma forma no mercado, né, Kleber? É bem mais fácil. Inclusive, eu lembro daquela época, eu fui assessor de investimentos em 2011, você falava de XP, galera, o quê? Windows XP? Não é nada disso, é uma outra coisa. Exatamente. Mas o mercado mudou bastante, evoluiu, o número de investidores cresceu bastante e tem muita oportunidade nesse mercado. Mas vamos lá, cara, primeiro de tudo, existe um potencial hoje grande, existe um espaço de mercado para trabalhar no mercado financeiro olhando sob a ótica dessas duas profissões? Existe um potencial gigantesco e tem vários parâmetros que a gente pode avaliar. Primeiro, a gente pode pensar na evolução do número de investidores, que a gente partiu de 300 mil investidores, hoje em bolsa de valores a gente tem mais de 5 milhões, de acordo com o último dado da bolsa, que já está um pouquinho desatualizado. Se a gente pegar as pessoas que são clientes da B3 como um todo, que a gente começa a imaginar na renda fixa, né, já passa de 10 milhões de investidores. E se a gente começar a contar também investidores de banco com CDB, esse tipo de coisa, são mais de 20 milhões de investidores e o número de profissionais não acompanhou
acompanhou na mesma velocidade. Para você ter uma ideia, a gente tem aí 600 mil advogados no Brasil. E por que essa comparação? Todo mundo precisa de algum advogado em alguma fase da vida. E quando a gente fala de investimentos, todo mundo precisa de um profissional para auxiliar ele também, seja na fase de construção de patrimônio ou uma galera com wealth, né, um private banking que vai ajudar na manutenção desse patrimônio. Então, todo mundo precisa de um profissional de investimentos. Perfeito. E olha só a lógica. Eu tenho também um profissional de investimentos me assessorando. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, mas muitas vezes eu quero comodidade, né? Então, um profissional vai poder me gerar comodidade. Então, pessoal, olha, deixa agendada para fazer tal coisa, faz uma conta para mim, vê o cálculo, me ajuda com o IR, me ajuda com tal coisa. Então, às vezes, o profissional ele vai me servir como tempo, ele vai economizar o meu tempo. Tem gente que não tem conhecimento e esse profissional vai ajudar a servi-lo sob a ótica de alocação de recursos, né, sobre planejamento financeiro, sobre distribuição de produtos, sobre consultoria. Um gerente de conta, todos temos um gerente de conta, né? Então, enfim, você tem todas as pessoas precisando de um profissional de investimentos de alguma forma e os bilionários também têm pessoas que cuidam do seu dinheiro. Tem uma equipe, né? Tem uma equipe, né? Então, eles têm mais do que uma pessoa e todo mundo também precisa de um advogado, né? Então, a gente tem 610 mil advogados e a gente tem 16 mil pessoas que atuam como assessor de investimento ou consultor de investimento, né, Kleber? É muito diferente. É muito pouca gente. Beleza, existe espaço, mas o que é necessário para dar certo nessa área? Eu vou dizer um pouco por experiência própria, tá? Porque eu fui assessor de investimentos por praticamente 7 anos. Eu vejo que muitas pessoas da minha época deram certo, muitas deram muito certo e muitas também deram muito errado, não saíram do lugar. Então a gente elencou 3 coisas aqui que fazem sentido para um assessor ou um consultor ganharem muito dinheiro. Acho que a primeira delas é o foco no resultado. Tá? Então você precisa ter um foco no resultado. Por quê? Porque quando você é um empregado CLT, dependendo da empresa que você trabalha, você é uma pessoa que fica ali, fala, o que é para eu fazer? Tá bom, faço tal coisa. E dando certo ou não, a não ser que você seja demitido, seu dinheiro no final do mês vai entrar. Quando você é um assessor de investimentos ou um consultor, você tem que ter foco no resultado, porque senão não vai entrar dinheiro na sua conta. Então você é um empreendedor e logo você tem mais risco, tanto de não ganhar dinheiro quanto de ganhar muito dinheiro, tá? Então isso daqui é algo que você tem que ter em mente, é foco no resultado. Se você não tiver resultado, você não vai ganhar. E se tiver resultado, você vai enriquecer, tá? Acho que isso daqui é uma primeira coisa, né? Então, fora o foco no resultado, o que você acha que um assessor ou um consultor precisa ter, cara? Eu acho que não só um assessor ou um consultor, qualquer profissional de destaque no mercado financeiro e na vida no geral, ele precisa trabalhar uma qualidade de over-delivery, que é basicamente você entregar alguma coisa além para o teu cliente daquilo que ele espera. Eu acho que tem 2 coisas aqui no over-delivery que o primeiro, eu percebi que às vezes eu tinha um cliente que estava ganhando muito dinheiro, mas ele não estava extremamente satisfeito. E às vezes eu perdia, eu tinha o que a gente chama de churn, que é quando ele deixa de ser um cliente, né? Eu tinha clientes que estavam com uma rentabilidade não muito boa e eles permaneciam clientes por muito tempo. Então eu descobri que a grande chave de um assessor e um consultor é a proximidade, né? E o assessor e o consultor, muitas vezes eles não têm coragem de entrar em contato com o seu cliente quando eles estão perdendo dinheiro. E a bolsa, ela oscila. E se você tem um cliente com um perfil de renda variável, a bolsa está caindo, as pessoas somem porque não tem coragem de dar uma má notícia. Quando eu descobri que eu precisava estar próximo do meu cliente, eu diminui meu churn e comecei a crescer tremendamente e sempre apareciam dinheiros novos para serem aportados em momentos ótimos que no futuro me fariam dar boas notícias para o cliente, tá? Então, você vai sempre surpreender o seu cliente se você entregar algo antes do prazo que o seu cliente estiver esperando ou quando você entregar algo além do que o seu cliente está esperando ou se você entregar algo melhor do que o seu cliente está esperando, tá? Então, essas 3 coisas vão te ajudar a surpreender o cliente e eles vão, obviamente, gerar novas referências, novas indicações e a sua base de clientes vai crescer consistentemente. Acho que como eu acabei completando o segundo, o que você acha que seria uma terceira coisa importante para a pessoa ter em mente, Kleber, para ganhar dinheiro de fato nesse mercado? O mercado financeiro é extremamente competitivo. E meritocrático, né? Também. E meritocrático. Então você tem que pensar alguma coisa de longo prazo que você possa ter uma escala onde você possa ganhar cada vez mais. Porque se a gente cobrar um valor pela nossa hora, como faz um médico, por exemplo, chega a um limite de horas e um limite de valor que você pode cobrar. Então, por exemplo, você não pode cobrar mais que R$5.000 numa consulta. É meio absurdo e o número de consultas que você pode dar também chega no fim. A grande sacada de ser um consultor de investimentos ou um assessor de investimentos é você poder escalar, porque você pode atender um determinado número de clientes, mas você pode empreender de 2 formas. Primeiro, que você pode pegar clientes cada vez com um patrimônio maior,
menor, então o patrimônio do cliente, de certa forma, é ilimitado. E você também pode empreender criando um escritório de investimentos, tanto como assessor, como consultor, onde você vai criando uma metodologia de atendimento, de over delivery e colocar pessoas que vão te ajudar a fomentar esse negócio e ganhar com a escala. Perfeito. Então veja só, eu, por exemplo, quando eu era assessor de investimentos, já que eu só tinha 24 horas no meu dia, então eu prospectava clientes. Quando eu tinha 5 clientes, era muito fácil de atender. Quando eu tinha 10 clientes, era muito fácil. Só que chegou uma hora que eu tinha 100 clientes, já começava a ficar difícil, porque eu precisava fazer uma atividade comercial de prospectar novos clientes, mas eu precisava atender bem os meus clientes atuais. E aí eu continuei crescendo, eu passei a ter 200, 300, 400 clientes. Então veja que eu já não conseguia atender bem mais nenhum cliente. Aí teve uma coisa que eu fiz que mudou a minha vida na época. Eu decidi aplicar a regra de Pareto e eu mandei embora 80% dos meus clientes. Então imagina, eu abri mão de 80% dos meus clientes, mas eu continuei tendo 80% do resultado que eu tinha, porque 20% da minha base de clientes me gerava 80% do resultado. Então, quando eu fazia isso, eu conseguia crescer aumentando o patrimônio médio do meu cliente, né? Então, eu passei a atender só clientes que tinham mais do que X de patrimônio. Então, eu atendia qualquer patrimônio, depois clientes a partir de 50 mil, depois acima de 100 mil, 300 mil, acima de 1 milhão, eu passei a atender clientes com um patrimônio cada vez mais alto. Foi aí que eu descobri o poder da multiplicação, né? Eu comecei a pensar de uma forma mais escalável. Então, eu pensei, bom, se eu tenho 24 horas no dia, e se eu contratar uma pessoa para trabalhar no meu time, eu posso passar esses clientes para essa pessoa? E se eu contratar mais uma pessoa? E se eu trazer uma pessoa muito boa como sócia? E foi aí que eu comecei não só a pensar só Thiago a atender os meus clientes, mas eu comecei a pensar em empreender dentro do mercado com mais força. E aí foi quando a gente tinha quase 50 pessoas no nosso escritório, atendendo talvez algo próximo de 5 mil cadastros no nosso escritório de assessoria de investimentos. Então você pode pensar de uma forma escalável, porque é quando você rompe a barreira do limite de horas que você pode escalar os seus ganhos também. E foi assim que aconteceu comigo, tá? Então, assim, quando a gente fala do agente autônomo ou do assessor de investimento, Kleber, o que faz um assessor na prática? Que certificação que esse profissional precisa ter e como se preparar para passar nessa certificação e como é o dia a dia de um assessor hoje? Porque, pô, faz tempo que eu era assessor, né? Faz tempo. O que faz um assessor de investimentos? Basicamente, ele é o braço comercial de uma corretora de valores imobiliários. A gente chama, inclusive, como um termo mais técnico no mercado financeiro, de que esse profissional, ele é um distribuidor de produtos financeiros. Então, o dia a dia dele se divide em duas etapas, basicamente. Primeiro, acompanhar um mercado, não de forma aprofundada, mas entender os produtos que estão disponíveis no mercado financeiro para ofertar para o cliente. E a segunda parte do dia dele, que é 99% do tempo, basicamente, é captar recursos de investimento para trazer para essa instituição financeira para que possa ser distribuído. Então, a gente vai procurar uma pessoa que tenha o recurso disponível para investir e a gente vai assessorar ela, por isso assessor de investimentos, na escolha do produto de investimentos que está de acordo com o perfil dela. Na prática, então imagina o seguinte, né? Você é um assessor de investimentos. Você tem alguém que investe um capital. Então você vai até aquela pessoa e você vai distribuir produtos financeiros para essa pessoa. Então você vai abrir a conta dela em alguma corretora, a qual você é parceiro, e ela vai investir recursos em algum produto que você distribui, tá? Então no dia a dia, o seu trabalho tem a ver com isso, com o acompanhamento do portfólio desse investidor e na criação de um relacionamento de longo prazo para você acompanhar esse cliente e todas as gerações desse cliente, tá? E assim o seu portfólio vai crescendo cada vez mais e você vai ganhando também cada vez mais, assim como o seu cliente vai ganhando cada vez mais. Aí beleza, mas para a pessoa poder fazer isso, ela tem uma barreira, porque não pode qualquer um fazer isso, você precisa ter uma prova, né? Exato. Qual que é a prova e como se preparar para isso? Precisa ter a prova porque a partir do momento que a gente ajuda uma pessoa a investir, a gente tem uma super responsabilidade. Então a gente tem uma prova que ela é relativamente robusta, eu diria que é uma prova de nível médio. É uma prova meio extensa, são 80 questões, são 15 módulos diferentes que vão te preparar a ser um distribuidor de produtos de investimento. Então a gente aborda desde a profissão do assessor de investimentos, fala sobre renda fixa, sobre renda variável, mercado de derivativos, aprende a fazer cálculos financeiros para poder ajudar o nosso cliente e ela é o pré-requisito básico para que você possa atuar nesse mercado financeiro. Além da prova que você precisa passar nessa certificação, você precisa ter o ensino médio concluído, ter residência no Brasil, afinal de contas você é um assessor de investimentos no Brasil, e também não ser processado por um crime falimentar, ou seja, você não pode ser uma pessoa falida, porque você precisa estar em dia com as suas finanças para ajudar o teu cliente. Então, basicamente, esses são os pré-requisitos para que você possa atuar como assessor de investimentos, se cadastrar lá na CVM, porque é uma profissão regulamentada, e depois que você está cadastrado na CVM, aí você vai se associar, de certa forma, a uma corretora de valores imobiliários. Mas aí, quanto tempo demora para alguém se preparar para passar na prova, por exemplo? Fazendo um jabazinho aqui, se a galera segue o nosso método,
Para a prova da Ancora, em 20 dias ela está preparada. 20 dias? 20 dias ela está preparada. Mas mesmo se não tiver conhecimento prévio? Mesmo se tiver zero de conhecimento. A gente tem uma metodologia muito eficiente para aprovação do aluno. Cara, 20 dias mesmo? 20 dias. São 2 horas de estudo por dia. Então, estuda 50 minutos mais ou menos, faz um break, né? Deixa o cérebro arejar, estuda mais 50 minutos, faz um breakzinho, faz um simulado e 20 dias nesse ritmo aqui, a pessoa está preparada para passar na prova de primeira. Mas como que a pessoa se prepara com a Top Invest assim, para conseguir passar em 20 dias? A gente tem uma plataforma completa de estudos, então engloba videoaulas, engloba apostila, exercícios simulados, aplicativo. Então a gente tem a preparação completa, além dos professores certificados, para tirar toda e qualquer dúvida que você tiver. Então a gente tem um chat que funciona praticamente em tempo real, para que você não fique esperando, né? Então, poxa, surgiu uma dúvida. Se você tiver que mandar um e-mail, alguma coisa, esperar 3 dias, você nem lembra mais a pergunta. Então a gente tem esse esforço para ter uma resposta muito rápida, você vai alinhando o teu raciocínio, o teu aprendizado é muito mais eficiente também. A profissão do assessor de investimentos é uma profissão perfeita, assim, porque até agora é glamour, você vai cuidar de patrimônio, você vai ganhar a média salarial é 17 mil reais e tal. Tem um lado ruim tem nisso, um ponto cara? negativo? Tem. Eu acho que perfeição não existe. Em todas as profissões vai ter um pedacinho pequeno que seja de um ponto negativo. O que se bate muito no assessor de investimentos é sobre o conflito de interesses. Um profissional que não esteja tão alinhado com os interesses do cliente pode, em algum determinado momento, ofertar um produto que seja melhor para o assessor, porque produtos diferentes têm comissões diferentes. Então, aí há um conflito de interesses. Pensa no assessor e não no cliente. Mas acho que vale a pena ressaltar o seguinte, tá? Por exemplo, qual que é o conflito de um gerente de banco? Ele tem metas para bater. E muitas vezes a meta não é uma meta alinhada com o cliente. Então você tem um conflito aqui, né? Tanto é que muitas vezes o gerente liga e fala, pô, me ajuda a bater aquela meta e tal, ele ganha a viagem para Cancún, né? Aí você tem o assessor de investimentos. Qual que é o conflito dele? Ele ganha comissão sobre distribuição. Então, às vezes ele tem um produto A, então ele tem um CDB pagando, por exemplo, 12%. Ele tem um CDB pagando 11%. Às vezes ele vai ganhar mais comissão no que está pagando 11%, ele vai te distribuir esse. Ele vai ganhar mais dinheiro e você vai ganhar menos. Porém, vale dizer que existe esse conflito, mas, por exemplo, quando eu era um assessor de investimentos, eu era um assessor de investimentos que pensava no cliente. Porque na minha cabeça, se eu tivesse um conflito muito grande no curto prazo, eu iria não atender bem o cliente no curto prazo e no longo prazo eu ia perder ele. Então eu pensava em ter o cliente por toda a minha vida, né? Então eu lembro que tinham assessores na minha época que eles estrangulavam o cliente. Só que eles tinham uma base que ficava se renovando o tempo todo. Eu cobrava muito pouquinho, então eu via do lado aqui e falava, cara, como que esses caras estão ganhando tanto dinheiro? Né? Aí olhando agora para o futuro, eu vejo quem se deu melhor. Tá? Então acho que no longo prazo, né, mesmo você tendo conflito, você gerenciar isso em prol do seu cliente vai te trazer frutos muito interessantes, mas geralmente não vão ser frutos de curtíssimo prazo. Tá? Então existe esse conflito, né, que você precisa saber, mas os bons assessores, eles evitam exercer isso para que no longo prazo eles cresçam e construam de fato uma carteira de clientes. Em né? todo ambiente profissional tem os bons profissionais e os maus profissionais. A gente está longe de falar mal da profissão do assessor de investimentos. A gente está relatando uma característica, Sim. que é a possibilidade do conflito de interesses. Assim como o profissional do banco também tem um conflito de interesses, porque ele tem as metas para cumprir e ele está com um interesse, de certa forma, alinhado com os interesses do banco. Mas tem o gerente que é bom e o Tem gerente que é bom sacaneia. e tem gerente que é ruim, porque se ele não cumprir as metas, ele pode ser desligado. Então o conflito vai existir nos dois lados. Então acho que é importante a gente ser super justo aqui e ser transparente também. Então assim, a gente tem um assessor, só que aí a gente tem o consultor de investimentos, que é hoje o que pouca gente conhece, né? Eu acho que é uma área quase que inexplorada, porque nem as pessoas sabem que dá para ser consultor de investimentos e nem os clientes sabem que podem ser atendidos por um consultor. Tanto é que tem menos de 1.000 consultores de investimentos hoje no Brasil. Quando eu comecei como assessor de investimentos, eu não tenho certeza do número, mas a gente devia ter menos de 1.000 agentes autônomos também, que era a profissão, né, que eu exerci. Então, falando do consultor de investimentos agora, Kleber, o que faz um consultor, né? E se você puder fazer um contraponto ao agente autônomo, ao assessor, o que faz um consultor, qual a prova que o consultor precisa ter, em quanto tempo dá para se preparar para passar numa prova como essa, né? E como que é o dia a dia de um consultor? Vamos começar pelo básico. Esse modelo aqui realmente é novo, porque foi criada uma resolução da CVM, que é quem regulamenta toda a profissão do mercado financeiro, em 2017. E entre haver uma regulamentação, a gente entender a regulamentação e começar a atuar nessa área... 2017 só? Em 2017 surgiu essa regulamentação que cria a profissão do consultor de investimentos autônomo, que se credencia na CVM. Então, como ele é credenciado, uma profissão regulamentada, ele está completamente de acordo com a lei. Então, é super novo. E não foi nenhuma reinvenção da roda. A CVM, basicamente,
cliente olhou para o mercado internacional e conseguiu enxergar o que estava acontecendo em outros países. Existe aqui uma divisão do que a gente tem no assessor de investimentos, que a gente chama de commission based, ou seja, baseado em comissão, e do fee based, que é baseado numa taxa. Quando a gente olha para o mercado mais antigo, como o mercado inglês, por exemplo, que foi o primeiro centro financeiro do mundo, a gente pode pensar dessa forma, lá é 100% fee based, ou seja, todos são, assim como é no Brasil, o consultor de investimentos. Ele não pode receber nenhuma comissão, ele recebe uma taxa, pode ser um percentual, um valor fixo. Se a gente olhar para os Estados Unidos, essa equação já está meio a meio. A gente tem praticamente 50% no modelo de comissão e os outros 50% estão no modelo de FII. A gente vai evoluindo. Vamos olhar para a Austrália, por exemplo. Lá a gente tem 30% de consultores com modelo de FII e 70% ainda com modelo de comissão. Então a gente está evoluindo e essa evolução está chegando no Brasil. Então assim basicamente o agente autônomo ou assessor de investimentos, ele ganha um fee de distribuição, né? Então eu ganho uma comissão por distribuir algum produto. O consultor, ele não ganha essa comissão. O consultor, ele recebe do cliente. Essa comissão, ela não vem para a mão do consultor, pelo contrário, ela é devolvida para o cliente e o consultor cobra direto do cliente, né? Então eu posso cobrar, por exemplo, 1% do meu cliente. Então eu vou cobrar 1% do patrimônio dele por ano. O agente autônomo ou assessor, ele não cobra sobre o patrimônio do cliente, mas ele está ganhando geralmente em cima de uma comissão, né, dos produtos distribuídos. Então você às vezes não vê o que você está pagando. O consultor, diferente do assessor que está mais focado em captar novos recursos, ele consegue distribuir o tempo dele de forma mais igualitária. Então ele consegue ter uma visão mais ampla para realmente ajudar o cliente. Ele pode pensar em ajudar o cliente a montar uma reserva de emergência, a pensar num plano de previdência para o longo prazo, a criar uma carteira de investimentos talvez diversificada entre ações nacionais, internacionais. Ele não precisa necessariamente também distribuir ou ajudar o seu cliente com um produto de uma única instituição financeira. E esse, para mim, é o grande diferencial. A partir do momento que eu estou cadastrado para ser um consultor de investimentos, meu cliente pode ter a conta aonde ele quiser. Então tem um grande benefício porque ele pode cuidar do cliente onde quer que o cliente esteja. O cliente tem conta no Itaú, você não precisa falar, não, tira do Itaú e coloca aqui. Tem conta no Banco do Brasil, você não precisa falar, não, tira do Banco do Brasil e coloca aqui. Então, em tese, ele tem muito mais independência e muito menos conflito. Então, em tese, isso aqui é melhor na alocação do cliente, tá? Qual prova que ele precisa passar para ser consultor? Essa é uma das vantagens do consultor. A prova inicial é a CEA, que é o Certificado de Especialista de Investimentos da Anbima. Essa aqui é uma prova que tem um grau de complexidade um pouco maior do que a Ancor. São menos questões, são muito mais conteúdos que você tem que aprender e caem cálculos em todos os módulos. Basicamente, você é um especialista de investimentos e tem que estar apto a ajudar o teu cliente. E como é basicamente um especialista de investimentos para ajudar o seu cliente, não só a CEA serve. A CEA é a grande porta de entrada, mas você pode ter a CEA, que é especialista de investimentos, você pode ter um CFP, que é uma certificação para planejador financeiro, você pode ter o CNPI, que é o de analista de investimentos, você pode ter um CGA, que é um gestor de investimentos, pode ter um CFA, que é a prova mais difícil, assim eu diria, do mercado financeiro, porque aqui o teu propósito não é uma profissão específica, e sim auxiliar o teu cliente da melhor forma para que ele possa alcançar os objetivos dele. E a grande diferença aqui é que quando a gente fala de um assessor de investimentos, ele não precisa ter um ensino superior concluído. Para que você possa ser um consultor de investimentos, você tem que ter um ensino superior concluído. Não precisa ser economia, matemática, gestão financeira, pode ser em qualquer área. Você vai ter o diploma da tua graduação, a certificação CEA, que é a porta de entrada, você se cadastra junto à CVM, você recebe um registro e você atua de forma completamente legal, de acordo com as regulações do mercado. Quanto tempo para estudar, se preparar através da Top Invest para passar no CEA, que é a prova que a gente precisa, né, para ser consultor? A porta de entrada como o CEA, você precisa de 10 dias a mais, porque são mais conteúdos, a prova é mais difícil. Então, em 30 dias, sem conhecimento prévio nenhum, você consegue a pessoa não precisa conteúdo. ser boa em matemática, não precisa saber sobre o mercado financeiro, pode nunca ter investido antes, por exemplo, ela ainda assim, em 30 dias se dedicar e tiver um mínimo ali de inteligência, ela consegue passar na prova. Exato. Eu não diria que ela não precisa ser boa em matemática, mas ela Ajuda. precisa ser boa antes, porque bom. a gente vai te ensinar a mexer na HP12C. Eu brinco que é a Xerri, que é a melhor amiga de qualquer profissional de finanças, porque ela resolve tudo pra gente. A gente consegue fazer milhares de cálculos com essa calculadora e ela transforma a nossa vida. Bom, qual de fato eu seria se eu estivesse começando hoje? Eu seria um assessor de investimentos ou seria um consultor de investimentos? Eu seria um consultor de investimentos, tá? Eu acho que existe uma vantagem
vantagem competitiva hoje, tá? Eu acho que existe um alinhamento muito grande com o cliente, por mais que eu também acredite que os bons assessores de investimentos, eles têm muito potencial, tá? Eu acredito nas duas profissões, mas se eu estivesse começando hoje, eu provavelmente seria um consultor de investimentos, acho que teria mais a minha cara, tá? Então eu provavelmente tiraria o CEA com a Top Invest em 30 dias e começaria a tocar o pau e trabalhar. Kleber, dá um presente pra turma aí, vai. Vou dar um presente, mas só para quem der o dedo no like, né? Isso, tem que curtir. A gente vai fazer uma auditoria aí. A gente tem que trabalhar para ganhar um benefício, né? Exatamente. E vale lembrar que o CE hoje, o consultor de investimentos, tem muito o market timing. Quando você começou a ser assessor de investimentos, tinham praticamente 1000. Coincidência ou não, é o número de consultores que a gente tem hoje e pode ser uma oportunidade gigantesca. Então, para mim voltar aqui, para ser convidado novamente, tem um presente para vocês. A gente tem um cupom que é PRIMO10. PRIMO10, vocês têm 10% de desconto em qualquer um dos cursos da Top Invest. Obviamente, exceto as assinaturas mensais, mas qualquer curso você tem 10% de desconto. E em 20 dias, pelo assessor de investimentos, em 30 dias você pode começar uma carreira nova, fazer uma migração de carreira e com certeza atingir os teus objetivos profissionais e ajudar muita gente a transformar de vida. Muito bom, então, olha só, entra lá no Top Invest, a gente vai deixar o link na descrição. De verdade, já é muito barato, tá? De verdade é muito barato. A preparação para você passar numa prova de certificação, perto do valor que você recebe, poder mudar a sua vida, poder encontrar uma nova profissão, poder trabalhar ajudando pessoas, cuidando do dinheiro das outras pessoas, cuidando do futuro da família dessas pessoas. Então, assim, para mim é ridículo. Já falei pro Kleber aumentar esse preço aí, mas ele tá segurando um pouco a onda. Mas além de ser barato, você tem esse cupom também, tá? Então, PRIMO10 no checkout em qualquer treinamento da Top Invest, certo? É uma forma de a gente dar acessibilidade ao maior número de pessoas a se qualificarem para o mercado profissional e, poxa, mudar a tua vida também. Então é isso aí. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!